Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré nessa segunda-feira. Antes de começarmos o estudo, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Agradeço aos mentores, guias, guardiões, agradeço a todos os anjos guardiões. O objetivo desse estudo, né, é levar uma informação para um irmão ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço vibrações positivas de cura para os enfermos, peço paz para todos os países, né? Paz para o Brasil, paz para o Rio de Janeiro, paz para o presidente Lula, paz para o presidente Trump, paz para os Estados Unidos, paz para os Estados Unidos e Venezuela, paz para a Venezuela, paz para o presidente Maduro, paz para a Rússia e Ucrânia. Eu peço para os irmãos e as irmãs que fizeram a desassimilação da matéria por causa da chacina no dia 28 de outubro, no estado do Rio de Janeiro, promovido pelo Estado, essa chacina. Então peço para cada um deles paz, luz, consciência, perdão. Peço para os seus familiares, né, pedindo que estão passando pelo luto, pedindo vibrações positivas de consolo, com paz, harmonia, compreensão, entendimento, né, compaixão, misericórdia, né, nos seus corações. Peço por esse tornado que deu aqui nesse mês de novembro, né, lá no Paraná. Então peço para são 6 pessoas que morreram, né? Peço para eles, peço paz, luz, consciência, perdão. Peço para os irmãos que estão sofrendo por causa desse tornado lá no Paraná. Envio vibrações positivas de consolo, com paz, harmonia, compreensão, entendimento, compaixão, misericórdia. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado, o filme Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo espírito André Luiz e o médium Chico Xavier. Então vou citar 3 itens. Então, o primeiro item é que um casal que se amava, o pai da moça não queria o namoro deles. Então eles desmancharam o namoro, cada um foi seguir sua vida, e como cada um retorna para o mundo espiritual, né, e lá se encontraram. Outro item que Jesus envia para a gente, missionários para nos ajudar, né, no nosso processo evolutivo. Então cito 2 exemplos. O espírito do Paulo de Tarso, né, que veio na última encarnação com Martinho Lutero, o espírito da Maria Madalena, que na última encarnação veio como Madre Teresa de Calcutá, né? E outro item que é que o André Luiz nos fala, que a eutanásia mata o corpo físico, deixa o espírito preso ao corpo, e a eutanásia também mata as células do perispírito. Então, a eutanásia não serve para nada por espírito. Quem tem espírito, né? Quem tem um livro, estude. Quem não tem e possa comprar, compre para estudar. E quem não possa comprar, entra aí na internet, que lá tem vídeos falando sobre o livro. Então vamos estudar. Eu estou na 5ª temporada estudando esse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, autor Allan Kardec. A primeira temporada foi o mesmo livro, a segunda foi o livro Ramatiz, o Evangelho à Luz do Código, pergunta e resposta no Espírito Ramatiz e o Médium Ensino Mais. A terceira foi o mesmo livro e a 4ª também. Como funciona o meu trabalho? Eu faço uma prece inicial, comunicado, leitura, interpretação da leitura e prece final. Então vamos à leitura. Então vamos estudar essa semana o capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Vamos estudar a vida futura, a realeza de Jesus, pontos de vista, instruções dos espíritos, uma realeza terrestre. Item 1. Pilatos.
Tornando a entrar, pois, no palácio, e tendo feito vir Jesus, lhe disse: Sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Pilatos então lhe disse: Sois, pois, rei? Jesus lhe replicou: Vós o dissestes. Eu sou rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade escuta a minha voz. São João 18, 33, 36, 37. A vida futura. Item 2. Por essas palavras, Jesus designa claramente a vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como o fim onde termina a humanidade e como devendo ser objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se referem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teria nenhuma razão de ser. Por isso, aqueles que não creem na vida futura, imaginando que ele não fala senão da vida presente, não os compreendem ou acham pueris. Esse dogma pode, pois, ser considerado como um ponto central do ensinamento do Cristo. Por isso, está colocado como um dos primeiros no início nesta obra, porque deve ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele pode justificar as anomalias da vida terrestre e concordar com a justiça de Deus. Então vamos entender aqui, né? O Pilatos faz pergunta para ele, né? Isso quando Jesus foi preso ali. Se ele se ele é o rei dos judeus. Então Jesus está falando, fala para ele que ele não é o rei, né, dos judeus, né, que o reino dele não é desse mundo. Querendo dizer que o reino dele pertence ao mundo espiritual e não ao mundo material, né? Então, por essas palavras, né, depois Jesus pergunta para ele se ele é rei. Ele diz que Pilatos que diz. Então, aí ele fala aqui da vida futura, né? A vida futura é só quando a gente está com o pensamento e com as nossas ações, né, no bem, elevando nossa moral. Nós estamos vendo essa vida futura. Aqueles que não fazem sua elevação moral e vivem sempre na porta larga, ela não consegue entender isso, né? Que a gente está trabalhando. Sempre, tudo que nós estamos fazendo aqui de bem é o nosso futuro. Então, não tenho mais nada para falar sobre o tema de hoje. Eu passo para a prece final. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço aos espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. O objetivo foi atingido, eu ter levado uma informação para um irmão que estava necessitado dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus,
Gratidão a irmão ou irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.